Para fechar, então, a gente viu um pouco sobre a motivação para sistemas de recomendação, que é uma motivação compartilhada com sistemas de busca. A gente tem sobrecarga de informação. A web tem, sei lá, centenas de bilhões de páginas. Você digita uma consulta de 2 palavras no Google e espera que a página que você procura esteja na primeira posição do ranking. Você vai até a Amazon para comprar uma câmera, existem milhares de câmeras com as especificações que você quer. Como é que a gente consegue navegar nesse mar de informação? Como é que a gente consegue recuperar coisas que são relevantes para a gente? Então, eu falei um pouco sobre essa diferença entre busca e recomendação, e um ponto que foi levantado aqui por várias das perguntas que vocês fizeram sobre similaridades, interseções entre técnicas. Busca e recomendação compartilham bastante coisa em termos de técnicas, o que está por trás desses sistemas. Eu, particularmente, tem gente que vê isso como coisas completamente separadas, eu vejo como 2 faces da mesma moeda. São 2 maneiras do usuário encontrar informação relevante. Através de uma explicitação daquilo que o usuário quer, está aqui a minha consulta indicando o que eu quero agora. Ou através de um perfil indicando o que o usuário, por exemplo, comprou historicamente, quais interesses ele manifestou historicamente. A gente viu um pouquinho sobre como é que a gente consegue modelar preferências de usuários, tanto preferências implícitas quanto explícitas. De novo, explícitas são aquelas em que o usuário conta para a gente explicitamente o que ele achou de um item. Implícitas são aquelas evidências derivadas a partir de alguma ação do usuário. O usuário clicou em um item, o usuário assistiu um filme. E finalmente a gente viu um pouquinho sobre técnicas clássicas para filtragem colaborativa baseadas em memória, baseadas na exploração direta da matriz usuário-item. De novo, a gente viu 2 algoritmos aqui nessa linha, baseado em usuário e baseado em item. E a diferença principal entre eles é como é que eles exploram a vizinhança com relação ao usuário-alvo ou a vizinhança com relação aos itens no perfil desse usuário-alvo. A gente falou um pouquinho no final também sobre diferenças de eficiência entre essas 2 abordagens e a possibilidade de otimizações no caso da segunda. A gente consegue pré-computar a parte mais custosa desse algoritmo todo offline. Antes de fechar, eu queria falar um pouquinho sobre 3 desafios, que alguns deles são clássicos, outros são mais recentes, que tem a ver com coisas que a gente trata aqui no nosso grupo de pesquisa em recuperação de informação. A primeira desses desafios é a escalabilidade. Como você levantou, como foi levantado por uma das perguntas, esses algoritmos clássicos, eles são caros em geral. Mesmo que a gente consiga pré-computar offline o grosso da operação desses algoritmos, que é proporcional ao número de usuários e ao número de itens na base, essa computação offline não é barata. Imagina a Amazon, que tem centenas de milhões de usuários e milhões de produtos. A gente tem de ter formas mais eficientes de fazer isso. Uma coisa que eu não tive tempo de falar aqui é a outra linha de técnicas, as técnicas baseadas em modelos. Aqui a gente também tem de enfrentar o custo computacional offline de processamento desses dados para gerar um modelo. Só que uma vez que a gente gera esse modelo, ele tem custo muito mais baixo para gerar recomendações online. Aqui a gente pode usar uma ideia que a gente treina esse modelo offline, usando alguma técnica de aprendizado de máquina, por exemplo, e aplica esse modelo online para fazer uma predição barata, rápida. Tem um monte de abordagens aqui, a gente trata de algumas delas no curso também. Então essa é uma direção que a gente tem explorado, de modelos para recomendação. Um segundo problema que ninguém levantou aqui, dessas técnicas baseadas em filtragem colaborativa, é a esparsidade. O exemplo que eu dei da matriz era uma matriz pequena, então não dava para notar o impacto da esparsidade. Aqui a gente tem um problema que é o seguinte, quanto a esse tamanho das coisas. Na prática, essa matriz que eu mostrei é uma matriz ilustrativa, mas uma matriz na vida real tem 99,9% das células vazias. O exemplo que eu dei na Amazon, a Amazon tem milhões de produtos, você comprou 10. Então a Amazon não sabe nada sobre você, nesse sentido, sabe pouquíssimo.
Então, tem um desafio muito grande de tratar esses casos. Eu tenho pouquíssima informação sobre você. Como é que eu vou ter confiança o suficiente nas recomendações que eu estou gerando para você, com base em pouquíssima informação? E, além disso, a gente tem os casos extremos, que é o que a gente chama de cold start, que é o seguinte: imagina que você é um usuário novo. A Amazon agora não sabe pouco sobre você. Agora ela sabe. Você nunca comprou nada, acabou de entrar, o que vai ser recomendado para você? Um outro exemplo, um item novo. A Amazon, como funciona hoje em dia também como marketplace, tem um monte de outros vendedores trabalhando lá, então tem produto novo entrando toda hora. Como é que você vai conseguir fazer esse produto chegar até algum interessado se você não tem nenhum feedback em cima desse produto? Ninguém nunca comprou, ninguém nunca clicou, esse produto está lá na long tail, enterrado. Como é que você vai desenterrar esse troço e mostrar para alguém que realmente queira comprar esse produto? Isso é um desafio enorme que a gente tem tratado aqui também com técnicas baseadas em conteúdo, herança de trabalhos em máquinas de busca, mas tem outras maneiras de fazer isso também. A gente pode usar técnicas de redução de dimensionalidade. A gente está falando aqui de uma matriz de, sei lá, centenas de milhões de linhas por milhões de colunas. A gente consegue reduzir isso para uma dimensão bem menor. Agora eu consigo comparar dois usuários, por exemplo, em termos de um vetor de 100 dimensões, em vez de 1 milhão de dimensões. E isso é bastante interessante do ponto de vista de eficiência, mas também do ponto de vista de qualidade das recomendações. Eventualmente, você comprou, sei lá, Guerra nas Estrelas e eu comprei Jornada nas Estrelas. A gente não vai ser considerado vizinho, porque a gente comprou filmes diferentes. Mas, utilizando essas técnicas de fatores latentes, eu consigo identificar que você comprou automaticamente, que você comprou um filme de ficção científica e eu comprei um filme de ficção científica. Então a gente tem interesses em comum que podem ser explorados. Como eu falei, a gente tem trabalhado também com recomendadores não colaborativos, além dos de conteúdo que eu falei. Tem trabalhos interessantes hoje em dia sobre exploração de links sociais. Alguém mencionou, você mencionou anteriormente, onde é que o lado social se encaixa aqui. Hoje em dia, redes sociais têm recomendação rolando em vários lugares, como eu mencionei. Que amigos você deve fazer, quem você deve seguir, quais posts o Facebook decide colocar no seu feed. Tudo isso tem um mecanismo automático por trás que tenta inferir as suas preferências. E uma vantagem extra aqui é que agora, além de explorar diretamente aquelas coisas pelas quais você manifestou interesse no passado, eu dei um like no The Imitation Game, então eu gosto de filmes históricos e de cunho nerd. Mas tem também o lado social. Eventualmente eu não cliquei nesse filme, não faço ideia da existência desse filme, mas meus amigos fizeram esse filme chegar até mim, ser recomendável para mim. Então tem esse lado todo para ser explorado. A gente tem trabalhado bastante aqui com recomendação em redes sociais acadêmicas, a gente tem um trabalho em andamento nesse sentido. Por exemplo, que pesquisadores você deveria seguir de acordo com o seu tema de pesquisa? Você trabalha em sistemas de recomendação? Quem são os especialistas nessa área? Ou quais são novas técnicas que estão emergindo nessa área? Quais pesquisadores você deveria procurar se você quer colaborar em um determinado assunto? Como é que você monta um grupo de pesquisadores? Normalmente, eu acho que isso seria capturado por técnicas de recomendação de roupas. Eventualmente vai ter uma característica da roupa que tem estampa com algum motivo especial. Mas uma coisa interessante que eu realmente desconheço é se existe alguma coisa no sentido de transferência de aprendizado. É uma direção interessante. Você está numa loja de roupas, ainda mais hoje em dia que você é rastreado na web para todo lugar que você vai, você acabou de olhar um show do Foo Fighters que teve aí e entra numa loja de roupas, te recomendam roupas com a estampa do Foo Fighters, por exemplo. É uma direção interessante. E isso entra muito na linha também de hibridização. Eu mencionei uma família de técnicas aqui, que é filtragem colaborativa. Como eu falei agora, tem várias outras, baseado em conteúdo, baseado em conhecimento, baseado em links sociais. Uma coisa que está em voga hoje em dia é como combinar essas várias coisas. Como eu mencionei no início,
Nenhuma delas é uma bala de prata que vai funcionar bem em todas as situações. Algumas têm limitações que outras não têm. Então é interessante, tem oportunidade para combinar essas coisas, e uma direção bastante promissora que é usar aprendizado de máquina para isso. Em coisas mais recentes, em Deep Learning, para recomendação também, como é que você melhora a sua representação dos usuários para inferir melhor o que o usuário, o que vai ser interessante para aquele usuário. E finalmente, fazendo um link, no meu último slide, finalmente eu vou fazer um link para a apresentação anterior do Daniel, sobre ubiquidade. Esse conceito, essa construção que a gente usa tradicionalmente, que é a matriz utilidade, matriz usuário-item, ela é uma simplificação da realidade. Na prática, eu estou tentando inferir o quanto você vai gostar de um filme com base numa informação muito simplificada, que são as notas que você deu para outros filmes e que outros usuários deram para outros filmes também. Só que no mundo real, a sua propensão a gostar ou não de um filme depende de várias outras coisas. Por exemplo, que horas, que tempo é? Fim de semana? É dia de semana? Você está sozinho? Você está com um grupo de amigos? Você está com sua namorada? Então, vários outros fatores, que a gente chama genericamente aqui de contexto, influenciam essa sua decisão. Escolha de restaurante. Quem é de fora de BH que está aqui? Pois é, se o Google Now fosse um pouco mais inteligente, talvez chegue lá daqui a pouco, ele mandaria uma mensagem para vocês falando: são 12 horas, são 11h40, não vão embora ainda não, são 11h40, está quase na hora do almoço, e aqui estão restaurantes interessantes nas proximidades de onde você está. Esse tipo de coisa linka com um último ponto que eu queria mencionar, que é proatividade. Em geral, você vai para a Amazon, você não digita uma consulta, eu quero... Até digita, né? Mas você recebe recomendações que, de certa forma, foram ativadas por você. Você teve de entrar no site da Amazon para receber essas recomendações. O que iniciativas mais recentes, incluindo o Google Now, tentam fazer é ser proativas. Agora, a gente está se movendo em direção a um mundo em que você não vai precisar requisitar informação. A informação vai chegar para você, informação relevante para você, na hora certa. Então, isso é interessantíssimo como uma direção de pesquisa. A conferência que eu estava semana passada, só para dar uma ideia, tinha um trabalho sobre recomendação do próximo aplicativo que você vai abrir no seu celular. Para exacerbar o cúmulo da preguiça. Você abre o seu celular, a aplicação já está aberta, sem se clicar. E eles tiveram um sucesso enorme nessa predição, uma tarefa de recomendação, de predição. Então, esse tipo de coisa está crescendo bastante. Esses assistentes pessoais que a gente vê no Google Now, por exemplo, que tentam antecipar as suas necessidades e trazer coisas relevantes para você. Para fechar, só alguns ponteiros aqui para quem quiser saber mais sobre essa área. A gente tem a conferência da ACM, como eu falei, sobre sistemas de recomendação. Ela acontece, em geral, na primavera do hemisfério norte, agora... Não, perdão. No segundo semestre. O deadline, que é agora na primavera, dia 24 de abril. Essa conferência é bastante interessante, ela tem, se não me engano, 7, 8 anos de existência e tem tido contribuições interessantíssimas, tanto da academia quanto da indústria. Tem várias empresas trabalhando ativamente nessa área e contribuindo para o conhecimento nessa área. E, finalmente, um outro link que vocês conseguem alcançar a partir da página do hexis.acm.org, mas só para mostrar, é um wiki que a comunidade criou com vários resources, vários recursos interessantes para quem trabalha nessa área. Tem aqui listas de coleções de teste, caso você queira testar o seu recomendador. Tem lista de implementações disponíveis, dissertações e teses na área, grupos de pesquisa, desafios. Kaggle, por exemplo, às vezes tem alguns desafios
de recomendação, você submete a sua solução e compete com soluções de outros participantes. E por aí vai. Tem uma infinidade de recursos. Eu aconselho quem tiver mais interesse a dar uma olhada nesse wiki. E finalmente, se alguém tiver mais interesse e quiser conversar, a gente está aberto para conversa. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. A pergunta é sobre como a gente consegue medir a efetividade ou a qualidade das recomendações produzidas. Eu colocaria isso na palestra, só que eu comecei a ver que ia ficar grande demais. A gente tem alguns módulos no curso sobre isso também. É uma área de pesquisa por si só. Tem várias decisões a serem feitas aqui. Por exemplo, como é que a gente modela relevância? É a grande questão. Para dizer se um algoritmo produz soluções boas ou não, eu tenho que saber dizer o que é uma boa solução para começar. Então, tradicionalmente na área de busca tem uma história maior nessa área, mas recomendação está tendo bastante também. Um grande desafio que existe hoje em dia é fazer... Em geral, o que a gente faz para avaliar um sistema de recomendação? A gente tem o que a gente chama de coleção de teste, que são alguns casos de teste definidos. Eu tenho um usuário, eu tenho uma coleção de filmes recomendáveis. A sua tarefa como recomendador é gerar uma recomendação dos top 10 melhores itens para esse usuário. E depois a gente tem escondido um conjunto de itens, de filmes, por exemplo, que o usuário efetivamente considerou relevantes. Aí existem métricas para quantificar, por exemplo, quantos desses relevantes apareceram no seu ranking, mostrado para aquele usuário. Um exemplo simples. Isso é o que a gente faz em avaliações offline, com essas coleções de teste. São úteis porque são reusáveis. O mesmo teste que o meu recomendador passa, o seu passa também, a gente consegue comparar mais diretamente. Um desafio que existe é fazer os bons resultados que são observados nessas avaliações offline aparecerem em produção online. Então, por exemplo, o seu algoritmo massacrou o meu num teste offline, aí coloca os dois online em produção, não faz a menor diferença. Faz um teste AB, por exemplo. Metade da população recebe as recomendações do algoritmo A, metade recebe recomendações do algoritmo B. A gente vai ver que não fez a menor diferença. Então, é um desafio construir tanto ambientes de teste offline, porque a gente não tem disponível ambientes online de graça, e mesmo para as grandes companhias, elas não querem direcionar uma fração grande do tráfego delas para esses testes. Então, tem de ser um recurso escasso. Então, a gente quer, de alguma forma, ter melhores testes mais representativos do comportamento dos usuários online. Mas é uma área imensa, bastante interessante também, de investigação. A pergunta é como é que a gente consegue combinar técnicas diferentes para gerar recomendações. A gente também trata disso no curso, é sobre hibridização de técnicas. Como eu disse, cada uma dessas técnicas tem limitações. Por exemplo, as que eu mencionei hoje sofrem muito desse caso de esparsidade. Elas se baseiam essencialmente em feedback de usuários, mas isso eu não tenho esse feedback. Então é um caso em que elas performam mal e outras técnicas performam melhor. Por exemplo, recomendação baseada em conteúdo é o caso clássico nesse sentido. Eu posso não fazer ideia de quanto que as pessoas gostam de um novo filme, mas eu tenho uma especificação textual desse filme que eu posso usar. Na prática, como é que a gente combina essas coisas? Como é que a gente combinaria, por exemplo, filtragem colaborativa com recomendação baseada em conteúdo? Eu posso fazer uma coisa do tipo, eu gero uma recomendação inicial baseada em conteúdo, tenho uma lista de candidatos, eu itero em cima dessa lista com um recomendador baseado em filtragem colaborativa para meio que re-ranquear esses caras, na esperança de ter um resultado melhor. Outra maneira, eu posso fazer em paralelo. A recomendação baseada em conteúdo me traz alguns candidatos, recomendação baseada em filtragem colaborativa me traz outros, eu faço um merge deles de alguma forma. E o que tem melhores resultados, no fim das contas, é usar aprendizado de máquina para isso. Eu tenho que saber dar pesos para essas coisas. Qual que é o peso que eu vou dar para filtragem colaborativa e qual o peso que eu vou dar para conteúdo. Então, de novo, é uma outra área ampla também para investigação. Uhum. Sim. A pergunta é como é que um sistema de recomendação pode lidar com informação falsa, informação que
que não reflete os interesses dos usuários. Por exemplo, informação que foi inserida no sistema de propósito para promover uma certa marca. O Facebook, por exemplo, você colocar fakes, por exemplo, que induzir aquele tipo de informação? Um exemplo é esse. Em redes sociais você tem esses virais, essas coisas que se espalham muitas vezes de maneira a induzir outras pessoas a algum comportamento, para ter fins lucrativos ou para algum outro fim qualquer. Existe uma área rica nesse sentido, eu não conheço muito bem, mas é uma área de controle, que se chama de controle e ataques. Você considera que o sistema de recomendação está sendo atacado e trata isso de alguma forma. Uma coisa parecida que eu conheço melhor vindo da área de busca é, por exemplo, o spam. Da mesma forma como você tem spam no seu e-mail, existe web spam, que são documentos, são páginas da web falsas que são feitas, sei lá, injetam milhões de termos lá para promover aquela página e receber cliques que vão dar remuneração para o dono daquela página. Então tem uma literatura rica também sobre isso para combater esse tipo de coisa. Como é que você identifica que aquilo ali não é legítimo, que aquilo ali está tentando influenciar de alguma forma a decisão da máquina de busca para colocar aquele resultado no topo do ranking. Um outro exemplo de spamming baseado não em conteúdo, mas em links. Você tem essas link farms, sua página linka para outra página, que linka para outra página, que linka para outra página, que linka para a sua. Com isso você consegue aumentar o PageRank de todo mundo na história. Então tem mecanismos hoje em dia também para tratar desses casos. Eu não conheço, como eu falei, a literatura de recomendação especificamente para combate a ataques, mas eu acredito que várias coisas são inspiradas pela literatura em máquinas de busca. Mais alguém? Existe algo para proteger o consumidor contra esse tipo de sistema de recomendação, caso ele não queira, caso ele queira desabilitar? Porque, de certa forma, quebra a privacidade. Mais uma boa pergunta sobre privacidade em sistemas de recomendação. Eu tenho um caso interessante que é o seguinte. Esse exemplo que eu dei do meu histórico na Amazon, eu demonstrei o exemplo em sala de aula. Eu abri eu mostrei para os alunos o que a Amazon sabe sobre mim, o que ela tem registrado sobre mim, das minhas compras. Aí eu comecei sem avisar nada, né, mostrando lá que está aqui, comprei esse relógio, comprei essa câmera, comprei esse top de ginástica apertadinho, comprei esse, sei lá, creme para cabelo, várias coisas de mulher que tinha lá também. E esse caso eu fiz deliberadamente, mostrando para os usuários, só para demonstrar o quanto que é ruidosa a informação que o sistema de recomendação tem sobre mim. O caso que você está mencionando, de privacidade, aconteceria caso alguma dessas coisas vazasse, fora do meu controle. Por exemplo, sei lá, eu estou no Facebook e de repente aparece uma recomendação de calcinhas para mim. E eu estou no meu ambiente de trabalho, tem gente passando lá. Primeiro, eu não deveria estar no Facebook, mas vamos ficar nisso pelo exemplo. E aparece essa recomendação. Então, existem trabalhos tentando levar isso em consideração. O que eu acredito que seja o ponto principal aqui é tentar prever que informação é sensível. Talvez o fato de revelar que eu comprei um relógio não é comprometedor para mim, mas o fato de revelar que eu comprei roupas de ginástica femininas seria ruim, seria uma coisa que eu, usuário, consideraria como uma quebra de privacidade. Então eu acredito que o grande desafio aqui nesse sentido é tentar ver o que é sensível. Porque, de qualquer forma, simplesmente desligar essa chavinha e não dar mais informação para o sistema de recomendação é uma opção. Aí depende do sistema em questão. Sei lá, usa algum navegador que te protege 100%, não faça conta na Amazon. Só que você perde também, você está deixando de receber uma experiência personalizada. Tem gente que é totalmente avessa a essas coisas. Eu adoro o fato do Google Now me falar todo dia como é que é o trânsito para minha casa. Então, acho que depende de cada usuário. Cabe ao sistema de recomendação identificar a propensão do usuário para esse tipo de invasão e também identificar que informação que o sistema retém do usuário é sensível. Mais alguma?
Beleza, pessoal. Muito obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado.